Pregador, meu querido, cadê o meu milagre? Quando será? Agora, na hora do milagre. Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma resposta para você que confia, para você que espera a bênção, uma porta aberta da parte do Senhor. Para você que conta com o milagre. Para você que conta com o sobrenatural. Em algumas situações você vai olhar e vai ver um cenário difícil, um cenário desafiador, um cenário de perdas. Mas eu venho aqui falar para você que se você tiver fé e olhar para esse cenário difícil com os olhos da fé, com a ótica da fé, então você verá que este cenário desafiador é, na verdade, um cenário profético. Reconhecendo o milagre, reconhecendo um cenário profético, quando você olha e aos olhos humanos você só vê desafios, e você pensa que é o fim, você pensa que é um ponto final, quando na verdade Deus está trabalhando. E este cenário desafiador é o cenário perfeito para o milagre acontecer. Deus trabalha para os que nele confiam. Se você confiar, tem milagre. Se você der crédito à palavra do Senhor, tem milagre. O problema é que muitas vezes as pessoas descredibilizam Deus, não dão crédito para Deus e tratam o mundo espiritual com desdém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Então você verá as portas se abrirem, o milagre acontecer, e ninguém vai te parar, porque você é uma pessoa diferente das outras, uma pessoa que tem fé, que se posiciona diante das adversidades, e Deus ele vai se agradar de você, e ele vai retribuir o teu empenho, a tua fé, a tua dedicação, com o milagre, com portas abertas. Glória a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis no campo, junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eles tinham ido para lá, à beira do mar, e o Senhor havia dado ordem para que o povo se assentasse no campo. Era na frente o mar, Faraó que vinha logo atrás, e rochas de todo lado. Sabe quando você pega o ônibus e você chega no ponto final? Ou você volta, ou você fica por ali, desembarca no ponto final. E lá estava aquele povo, na beira do Mar Vermelho, afugentados por Faraó, e aos olhos humanos, sem saída. A única saída para eles seria então uma intervenção divina. Para sair daquela enrascada, precisariam contar com o milagre. Era uma situação desafiadora, mas para que eles tivessem êxito no seu empreendimento, que era escapar dos egípcios,
precisariam então de uma intervenção divina, porque estavam diante do Mar Vermelho. Glória a Deus. Ó, o versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Deus estava ali então procurando uma ocasião para ser glorificado através dos egípcios. E o povo de Israel estavam ali todos temendo perder a própria vida. Estavam afugentados, estavam com medo, porque atrás deles, em seu encalço, vinha um grande exército, forte e poderoso. Glória a Deus. Ficaram com medo de perder as suas vidas. Estavam lá sentados à beira do mar. Olhavam para o mar. Atrás vinha Faraó. E o cenário era um cenário desafiador. Sabe aquele momento em que você precisa de uma intervenção divina? Ou Deus faz, ou você perece. Mas eles estavam ali por ordem divina. E, segundo a ótica ou a lógica humana, aquele povo estava perdido naquele local. Mas se eles crescem na palavra do Senhor, na ordenação divina, então eles venceriam. E muitas vezes nós nos pegamos em uma interrogação. E agora o que é que eu vou fazer da vida? O que é que eu faço, Senhor? E muitas vezes nós falamos com Deus: eu preciso de uma intervenção divina, que o Senhor faça algo em meu favor, senão eu vou perecer. Você precisará contar com o milagre diante dos desafios e perceber que este cenário desafiador, que este cenário difícil, na verdade é um cenário profético. Aleluia. Eles estavam ali diante de um cenário profético e de um maior milagre de toda a história. Da história antiga. A história bíblica antiga. E então, versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirrairote, diante de Baal-Zefon. Pronto! Os egípcios os alcançaram. O cenário era desesperador. Realmente era um grande desafio, porque no meio daquele povo haviam mulheres, crianças, idosos. Era um grande povo. E Faraó agora havia os alcançado. Eles estavam ali com medo de perder as suas vidas. Versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Levantaram os olhos e viram o exército egípcio, que os havia alcançado naquele momento. Não havia para onde fugir. Na frente havia o grande mar. Faraó estava ali a ponto de os devorar. Rocha de um lado, rocha do outro.
clamaram ao Senhor, mas ainda assim murmuraram. Observe que Deus vai permitir algumas situações em nossas vidas. E para agradar a Deus, nós vamos precisar ter fé. E aí você decide, ou murmura ou acredita, ou murmura ou tem fé. E para agradar a Deus, você precisará ter fé. Aleluia. E Deus presente naquele momento. Eles clamam então ao Senhor. Olha só a situação, eles falam com Deus. Por acaso não haviam covas o suficiente lá no Egito para nós perdermos a nossa vida aqui deste deserto? Observe. Eles clamaram a Moisés, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aleluia. E o povo vinha murmurando o tempo todo. Você sabe, no meio do povo, quando tem ali os cabeças, aqueles que gostam de protestar, falaram para Moisés: não havia cova o suficiente no Egito para nós perdermos a nossa vida aqui neste deserto. Aleluia. Moisés, então, vocês vão ver o que é que Deus vai fazer. Era um cenário profético. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés foi clamar ao Senhor. O povo estava desesperado. Estava com medo de perder as suas vidas. Estavam ali encurralados. E Faraó estava a ponto de devorá-los. E eles começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram a reclamar com Moisés. Moisés só falou: espera aí que vocês vão ver o que é que Deus vai fazer. Aleluia. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Glória a Deus. Moisés clamou ao Senhor. O Senhor fala com ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E Deus deu a ordem para que Moisés tocasse com sua vara no mar. E então o mar se abriu. Deus enviou então o vento oriental, o vento ocidental. Versículo 16. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Deus abriu o mar vermelho com um forte vento oriental. O povo entrou pelo meio do mar. Por toda aquela noite, Faraó e os egípcios perseguiram o povo de Israel. Então o anjo do Senhor, aquele que ia diante do povo, passou para trás do povo, entre os egípcios e o povo. E logo pela manhã o Senhor afrouxa então a roda das carroças, a roda dos carros. E quando eles perceberam, disseram: o Senhor peleja por eles. Vamos voltar para que não pereçamos. Então quando eles voltam, Moisés toca no mar novamente, e as águas se fecham sobre eles. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios
e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E o Senhor foi glorificado naquele dia através dos egípcios. Glória a Deus.